Eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora, as últimas palavras de Paulo, de que nós temos registro. Eu terminei recentemente uma série de exposições em Atos, e é curioso, porque a gente sabe que depois da prisão, dessa prisão em que Paulo estava, quando ele escreve 2 Timóteo, foi o seu segundo aprisionamento, segundo e último, de lá, deste, ele só foi para a morte, não é? Ele escreveu essa carta. Mas entre o final, a soltura dele do primeiro aprisionamento, em Atos 28, e até aqui, 2 Timóteo, a gente sabe, pela tradição, pela história, de que ele fez ainda muita coisa, e provavelmente há até quem diga, ele chegou até a Espanha. Mas o que é interessante foi isso que caiu para mim. Eu não tinha refletido sobre isso. A gente gosta muito de pensar no que Paulo fez depois que ele saiu da prisão em Roma e etc. Mas o que Deus quis que nós soubéssemos termina em Atos 28. A peregrinação de Paulo até ele chegar na primeira prisão dele em Roma, a maneira como o próprio Lucas narra a história, ela é tão impressionante, porque Lucas ele quer fazer um paralelo entre a Via Crucis de Cristo e a de Paulo. A começar pelo que se lê em Atos, quando Paulo diz, olha, eu sei o que me aguarda em Jerusalém. Né? Como foi a Via Crucis de Jesus até o Gólgota e etc. O que Deus quis que nós soubéssemos de Paulo, seus últimos momentos, está em Atos. E é muito interessante isso. É muito curioso você ler isso, principalmente a partir da saída dele de Éfeso. E Atos 17 em diante. É muito interessante. É a fase final da vida dele. Mas Paulo, então, foi solto. E de novo, ele volta a ser preso. Escreve 2 Timóteo. E as últimas palavras dele são estas. Eu diria que este é o testamento dele. O testamento de Paulo é o coração dele aberto para nós. É o coração de um pastor. E aqui ele apresenta para nós as alegrias e as dores no ministério pastoral. 2 Timóteo 4, de 9 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça com fé. Por favor, Timóteo, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito. Mas o Senhor o julgará pelo que fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus
seja a glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eúbulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Amém. Eu sou pastor há 26 anos. E neste ano, no dia 1º de novembro, querendo Deus, eu vou completar 27 anos de consagração ao ministério pastoral. Eu não venho de família evangélica, eu não tenho pedigree batista, eu me converti com 20 anos. Até então, eu odiava crente, odiava pastor, eu cursava matemática e era professor de matemática, quando o Senhor me salva pela graça, por meio da fé, aos 20 anos. Eu tenho 51 anos de idade. Quando eu assumi a Central de Campinas, eu tinha apenas 10 anos de crente, sem nenhuma experiência com embaixadores do rei, escola bíblica dominical. A igreja, à época, já tinha 1.200 membros. Eu fiquei lá 13 anos. Volto para Goiânia, minha igreja mãe, e lá eu estou já há 9. E lá eu pretendo terminar. Portanto, há 27 anos eu sou pastor. Uma coisa já muito clara para mim está na minha mente. Algo que ao longo desse tempo eu aprendi. A vida do pastor pode facilmente ser fragmentada. A gente precisa saber um pouco de tudo, de pedreiro a pregador, de contador a conselheiro, de zelador a presidente. Na igreja e no ministério, o pastor é tudo, ele faz tudo, ele até pastoreia. Essa é a vida do pastor. A nossa vida, com frequência, e tudo ao mesmo tempo, porque nada nos vem em ordem e sequência, é tudo ao mesmo tempo. A nossa vida é dividida em pedaços. Seja isso em termos de função, de tarefa ou atuação. Seja em termos de coração, de momento ou de emoção. O nosso dia, colegas, você sabe disso, é fragmentado. A agenda da gente é fragmentada. O coração, muitas vezes, também se despedaça. Ser pastor não é para amadores. É um trabalho de alto risco. Recentemente me ocorreu a ideia de que o ministério pastoral, ele mereceria um adicional de periculosidade. Você já analisou o que é o adicional de periculosidade? Ele é concedido a profissionais que exercem atividades de risco constante. Por exemplo, manuseio de inflamáveis, trabalho com explosivos, atuação com eletricidade ou exposição à radiação. Até vigilantes, pela possibilidade de confronto em caso de roubo, têm direito a esse benefício de periculosidade. Então, pensando bem, todo pastor também deveria receber adicional de periculosidade. Você não acha? Olha só, ser pastor é ter que lidar diariamente com inflamáveis emocionais. A qualquer momento eu posso receber uma mensagem, um áudio, uma ligação de algo que explodiu lá em Goiânia. Explosivos espirituais, zonas de alta voltagem relacionais na igreja.
Aqui, meu filho me ligando. Eu não sei por que ele está me ligando. E aqui eu estou pregando. É um serviço que o tempo todo coloca a gente assim. O pastor precisa desarmar bombas na igreja. Bombas de ressentimento entre irmãos. A gente tem que apagar incêndios provocados por fofocas. A gente tem que enfrentar tempestades emocionais que ameaçam famílias inteiras. Nós vivemos em constante vigília. Nós velamos pelas almas. Não é isso? Não contra ladrões de bens materiais, mas contra ladrões de almas, como o próprio diabo que anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, 1 de Pedro 5,8. O pastor, assim como o vigilante, ele raramente dorme tranquilo. E como o eletricista, o pastor precisa saber a hora de emendar fios com jeitinho, sem curto-circuito. E também ele tem que saber a hora de cortar a energia. Como o trabalhador com radiação, ele sabe que muitas vezes os efeitos da exposição só aparecem com o tempo. Não é assim? Lidar com radioatividade, com o tempo é que você vai, poxa, câncer. Foram uns anos trabalhando com radioatividade. Uns anos do ministério pastoral, você, poxa, olha só meu corpo, minha alma. Não é à toa que Paulo diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. E mesmo assim o pastor segue firme, dia após dia, confiando não em salário, que às vezes nem é tanto, muitas vezes nem é tanto. Ele não segue confiando em benefícios. Ele não segue confiando na própria igreja, na ordem dos pastores, na convenção. A gente segue confiando na graça suficiente de Cristo, que é o que nos sustenta em cada perigo. Portanto, se houvesse uma categoria celestial de adicional de periculosidade, o ministério pastoral estaria no topo da lista. Mas, até que isso exista, a gente tem que seguir com a promessa do Senhor, que é o que de fato nos basta. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ponto. Brincadeiras à parte, ser pastor é viver a vida dividida em pedaços. Hoje, então, com a velocidade das informações, o impacto da tecnologia e das mídias sociais, transformando as pessoas em todos os sentidos, do filho do diácono aos nossos próprios filhos, com a ideia de que tudo está sempre evoluindo, progredindo, modernizando, e por isso precisa ser atualizado, ressignificado, ou até mesmo completamente modificado. A nossa vida se fragmenta. A vida, a família, o ministério, tudo, é uma loucura total. Eu digo isso porque o texto bíblico que a gente leu compõe, como eu já disse, a conclusão das últimas palavras registradas, inspiradas e preservadas pelo próprio Deus do apóstolo Paulo para nós. E essas palavras, elas revelam a vida fragmentada de um pastor. Eu vou te mostrar isso. As palavras finais de 2 Timóteo são ao mesmo tempo exatamente como a nossa vida, pintada com tristezas e belezas, carregadas de esperança, nascidas de um coração quebrado tantas vezes. E se esses elementos lhe parecem incompatíveis, ou seja, tristeza e beleza, esperança dentro de um coração trincado, se isso te parece incompatível, crueza e sabor, cansaço, mas motivação, se isso lhe parece incompatível, ou se você ainda não sentiu isso, talvez ainda lhe falte muito na vida, e também, principalmente no ministério pastoral. Falta você algumas das experiências dolorosas e também instrutivas, que
sempre nos derramam. Então, ao nos debruçarmos aqui sobre 2 Timóteo 4, de 9 a 22, com o espírito de oração, tentando buscar aqui no espírito a ideia central desses versículos finais da carta, porque é isso que como pregadores a gente tem que fazer. E esse texto de 2 Timóteo 4, de 9 a 22, esse texto é um texto dificílimo de você identificar a ideia central dele, porque ele é um texto cheio de pedaços. Mas o nosso papel é identificar Deus, o que o Senhor, Espírito de Deus, traz para nós como ideia central de tudo que Paulo fala, com tantos pedacinhos que ele emenda aqui. Porque ele até diz um amém, você pensa, acabou a carta, aí de repente ele completa. A carta não termina na hora do amém. Ele ainda põe mais coisas depois do amém. Então veja os pedacinhos. Por exemplo, verso 9 e o 21. Timóteo, venha assim que puder, verso 9. Verso 21. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Verso 13. Não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Provavelmente ele teve que sair correndo, deixou a capa para trás. Tome cuidado, verso 15, com Alexandre, o artífice que trabalha com cobre. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, verso 16, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Veja, ele está preocupado com capa, com a presença de Timóteo, com o fato de que ele ficou sozinho, o inverno vai chegar e ele não tem capa. Verso 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu. Verso 19, envia minhas saudações a Priscila e Áquila. Verso 20, eu deixei Trófimo doente em Mileto, meu Deus do céu. Verso 21, todos os irmãos lhe mandam lembranças. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Verso 22. Essa era a realidade de Paulo em seus últimos dias. Uma vida fragmentada, colada em pedaços. Tanta coisa, tantas demandas ao mesmo tempo. E essa composição textual, tão humana, não é, gente? Tão sincera. Ela revela não apenas o coração do pastor Paulo. Ela revela também, essa composição textual, a própria natureza da vida pastoral. Dolorosa e deleitosa, amarga e doce. E curioso, meus filhos não gostam de comida agridoce. Quando eu era mais jovenzinho, eu também não gostava de comida agridoce, ou seja, salgada com doce. Eu via meu padrinho, eu não era convertido, meu padrinho comendo, depois que ele comia feijão, ele gostava de trazer o abacaxi para comer, em cima do prato sujo de feijão. Eu olhava aquilo e ficava louco. Curiosamente, com os anos, eu desenvolvi paladar para comida agridoce. Parece que a maturidade faz você desenvolver a habilidade de gostar do salgado e doce, do amargo e doce na comida, porque a vida é assim. E é isso que a gente está vendo Paulo fazer aqui. Pastores, como qualquer ser humano, são homens com a vida fragmentada, e Spurgeon diz que há um agravante. Você acordar de manhã com o coração quebrado e trabalhar, por exemplo, com contabilidade, gari, varredor de rua, médico, é uma coisa. Você acordar com o coração quebrado e ter que pregar é outra coisa. Por isso que o Spurgeon diz que o pastor, ele trabalha, a maioria das vezes a gente trabalha com o instrumento de trabalho quebrado. Porque o instrumento de trabalho de um pastor, diz Spurgeon, é o coração. É o coração.
Faz toda a diferença pregar com o coração ou ler um sermão do ChatGPT. Está todo mundo preocupado com o sermão do ChatGPT? Eu não estou. Conversando ontem com o pastor Judy Clay, o insight é o mesmo que eu tenho. Não adianta você dá um GPT, forme um sermão segundo o pastor John Piper, sai. Perfeito. Ele mesmo admitiu isso num dos últimos podcasts dele. Ele fez esse exercício. Um sermão segundo o pastor John Piper. Ele olhou e falou assim, não acredito. Você pode até ter isso. Mas se você não tem o coração nisso, vai ler isso para a congregação. Vai. No terceiro domingo eles vão falar, está errado. Primeiro que o pastor não fala tão bem assim. A gente conhece ele quando ele desce do púlpito. O português dele não é assim. Para começo de conversa. E não tem autenticidade. Eu não estou preocupado com o GPT, porque vai expor muitos falsos pregadores, porque deixa ele fazer o sermão. Por quê? Porque tem que ter autenticidade. O nosso coração é o nosso instrumento de trabalho. É no coração que a gente processa a palavra de Deus. É no coração que a gente processa as dores da vida. É no coração que a gente recebe tudo e transmite. É do coração que transborda. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. E o coração de Paulo aqui revela um homem em pedaços. Ele está colando a vida dele semelhante a alguém que monta um scrapbook. Sabe aquele livro de recortes? Esse final aqui é um scrapbook. Fotos, recortes de viagens, da vida. É o scrapbook do coração de Paulo, preservando as memórias, os momentos, as lembranças, as histórias pessoais, ministeriais, mas de um modo cristocêntrico. Então, o pastor se coloca à disposição para promover e fortalecer a fé dos eleitos, Tito 1, verso 3. O pastor coopera com a alegria da fé em Cristo do rebanho confiado aos seus cuidados, segundo os Coríntios 1, 24, Atos 20, 28, e ele faz tudo isso com o coração. Vamos ver o coração de Paulo. Portanto, é isso que eu quero fazer a partir desse ponto. Eu quero que você veja o coração dele, porque embora o texto pareça composto por pedaços colados, não se engane. Tem uma ideia central aqui, tem uma grande ideia, para a gente usar a expressão do papi, do prega-palavra. Tem uma grande ideia, tem uma ideia central aqui. Qual é a ideia central? A carta toda é para encorajar Timóteo. É impressionante você parar para pensar, faça esses estudos. 2 Timóteo é uma carta onde Paulo, nas entrelinhas, deixa vazar o medo dele de Timóteo virar um Demas. Paulo sabia que a constituição emocional, até física, de Timóteo era muito frágil. Timóteo, não se envergonhe das minhas algemas. Timóteo, todos me abandonaram, só Lucas ficar comigo. Timóteo, Onesífero é para mim. Timóteo, lembra de quem você aprendeu. Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Paulo está preocupado, ele conhece esse pupilo dele, ele conhece esse filho dele. Ele sabe que Timóteo é fantástico, mas frágil. Paulo sabe, por exemplo, que Timóteo não deu conta de Corinto, aquela primeira missão. Paulo não quer perder esse moço. A última preocupação dele, de que se tem registro inspirado por Deus, é que Timóteo não vire um Demas, porque qualquer um de nós pode virar um Demas a qualquer momento. Então ele quer encorajar Timóteo. E onde está a ideia central de encorajamento para Timóteo? Timóteo, eu sei que se você olhar para a minha vida, e eu quero que você veja, Timóteo, você já andou comigo, você me conhece assim, na intimidade.
E eu quero que você observe e veja tudo que eu já sofri no ministério, tudo que eu já sorri no ministério, porque eu quero que você veja isso e entenda onde estará a sua única esperança, Timóteo. Versos 17 e 18. É nisso que Paulo quer encorajar Timóteo. Verso 17. Olha essa expressão que todo pregador, todo leitor da Bíblia, aliás, tem que prestar atenção nos mas, todavia, portanto, assim pois. Olha esse mas que está na NVT. Na sua versão, qual é a primeira palavra do verso 17? Mas. Glória a Deus. O tradutor está em cima. Olha só. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. É disso que você precisa, Timóteo. Não é do reconhecimento dos homens. Não é de likes e de seguidores no Instagram, no YouTube. Porque sabe de uma coisa, Timóteo? Você me conhece e você sabe o que eu fiz por todo mundo. Quando eu fui me apresentar no primeiro julgamento aqui, nessa segunda prisão em Roma, sabe o que aconteceu, Timóteo? Todos me abandonaram. Então, Timóteo, no ministério vai acontecer isso. E olha que Paulo, não tinha cometido qualquer escândalo. Porque uma coisa é todos te abandonarem quando você comete um escândalo, quando você peca abertamente, declaradamente. Mas Paulo não fez nada disso. E ainda assim, todos o abandonaram. Eu me lembro de conversar com um pastor de uma PIB, uma das igrejas mais respeitadas do Brasil. Uma vez eu pastoreava os pais dele. E eu me lembro no estacionamento do hospital, o pai doente, ruim, e eu cheguei para visitar, e esse filho pastor de uma PIB enorme, ele estava cabisbaixo, mal, chorando. Eu pensei que ele estivesse chorando pelo pai, e também estava, e aí muitos problemas no ministério, na igreja dele. Qualquer um de nós talvez invejaria ser pastor daquela igreja. E ele disse assim: eu preciso sair de lá, eu não aguento mais. E você sabe o que é pior, pastor Leandro? Eu disse: o quê? Quando você chega no estágio em que eu cheguei, igreja nenhuma te convida mais, porque acha que você já chegou no topo da carreira. Eu falei: meu Deus, naquele momento eu orei com ele e pensei assim: Deus, me livra de topo da carreira. Primeiro que eu não quero nem pensar assim. Sozinho, lá no topo. Sem amigos. Todos me abandonaram. Olha o que o Alexandre Latueiro fez comigo. Estou sem capa, estou sem livros, estou sem Bíblia, estou preso. Mas o Senhor, Timóteo, é nisso que está a sua esperança, Timóteo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Paulo aqui está se lembrando de Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Paulo conhece a grande comissão. E Paulo está dizendo: Timóteo, você só vai cumprir, a única coisa que vai impedir você de virar um Demas é você aprender a encontrar alegria e sabor na presença de Jesus. É a única coisa que vai te manter no ministério. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Para quê? Para anunciar o Evangelho em sua plenitude. Paulo era viciado nisso. Meu Deus, qualquer um de nós já teria desistido de pregar, de pastorear. E está aqui Paulo preso. Não reclama dos diáconos. Poderia reclamar.
não reclama dos presbíteros, poderia reclamar, não reclama de ninguém. Aliás, ele diz assim, Timóteo, você quer saber mais, Timóteo? Porque eu sei que no ministério você vai ser tentado a praguejar aqueles que viraram as costas para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu espero que Deus não coloque isso na conta deles. Eu não quero que Deus ponha isso na conta deles, Timóteo. Olha que homem! Depois de Jesus, Paulo é um dos que eu quero primeiramente beijar. Um ósculo santo. Que homem! O Senhor permaneceu ao meu lado, Ele me deu forças para anunciar plenamente o Evangelho, a fim de que todos os gentios ouvissem. E tem mais, viu, Timóteo? Ele esteve do meu lado, Ele me deu força, Ele me livrou da boca do leão. Quem é o leão aqui? Não é o imposto de renda. Apesar de que talvez ele pagasse também. Jesus teve que pagar o imposto do templo. Mas não é imposto de renda. O leão aqui pode ser duas coisas. Pode ser o... Marcos, manda uma mensagem para o Samuel, desculpa. Fala para ele que pode. Pode fazer o que você está pedindo. Desculpa. Pai, precisa abastecer o carro. Pode abastecer. Fala para ele que tem que abastecer, senão ele não vai sair nem da rua onde ele está. Que situação. Como é que o filho do pastor sai no carro com o tanque zerado? Fala para ele, Samuel, abastece o carro. Em nome de Jesus. Não enche o tanque. R$30 acho que dá. Desculpa, irmãos. Isso nos ensina também. O que eu vou ter que chegar em casa? Como eu vou ter que discipular esse filho? Obrigado, pastor Diogo, você tem razão. Então, onde eu estava? Ele me livrou da boca do leão. Quem é o leão? Pode ser o imperador, os soldados, alguma maledicência, algum... Mas sabe o que eu acho que é esse leão? É o mesmo leão do qual fala Pedro, o nosso derredor. Tentando tragar nossa fé. Porque é isso que o leão, segundo Pedro descreve na carta dele, faz. As presas do leão lá em Pedro são sofrimento. O leão, nosso adversário, derredor, tentando... Por quê? Porque na hora do sofrimento, o diabo nos... Está sem cartão de crédito? Está perguntando se é álcool ou... É álcool. É mais barato. Pronto. Vai para pôr R$40. Vai, tá bom. Que situação. Oh, meu Deus, o leão ao nosso derredor. A boca do leão aqui é o sofrimento. Porque o que o sofrimento faz com a gente? O sofrimento, ele nos devora. E ele nos devora de que jeito? Autopiedade. Isso destrói um pastor. Não entra nessa. Não entra nisso. Autopiedade destrói um pastor. E é pecado. Faça como Paulo. Não atribua seu pânico, sua ansiedade, seus remédios controlados, que o pastor também toma. Não atribua isso à igreja. Faça como Paulo. Eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Porque de fato é isso. Ainda que você faça tudo correto, certo, com conselho de homens de Deus, sabe o que acontece com a gente? A gente adoece. Em 2005, em Campinas, eu adoeci. Eu tive pânico. Aquilo mudou a minha vida para melhor. E graças a Deus é tão bom que a igreja que eu pastorei hoje, ela tem 22 médicos. 3 são psiquiatras. E dos bons, do aconselhamento bíblico, lá do CCIF, etc. E literalmente tem essa junta médica. E eu não parei de tomar o remédio que eu tomava. Acho que o pastor Judiclei tem que começar a tomar. Os irmãos orem por ele.
E eu sei exatamente por que eu tive a crise de pânico em 2005. Em 25 de dezembro deste ano, se eu viver até lá, vai fazer 20 anos daquela experiência. Então, eu prefiro dizer assim: o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor me livrou de perder a fé, de desiludir com o ministério, porque o diabo quer isso, quer roubar sua fé. Você consegue ver Paulo aqui lutando para manter fé? Pastor, mas como é que o senhor fala isso? Ele mesmo fala nessa carta: combati o bom combate. Ele guardou a fé. Guardar a fé não é só guardar a sã doutrina. O elemento fé aí, ele tem esse componente sim. Ele lutou pela sã doutrina, ele não negociou a sã doutrina. Quando ele escreve 2 Timóteo, para mim, a última carta de Paulo que eu quero pregar na minha vida e dizer amém, morrer, é 2 Coríntios. Para mim é a carta mais linda dele. E lá em 2 Coríntios 4, ele fala que ele não desfalece, 2 vezes, não desfaleço, no início e no fim. Então, o bom exegeta, ele vê que no capítulo 4 começa não desfaleço, lá no fim da perícope, não desfaleço. Então, tudo que está entre esses dois não desfaleço é explicando. E ele vai dizer o seguinte: uma das coisas que faz com que ele não desfaleça é que ele entende que se as pessoas não estão crendo, o problema não é o evangelho. Portanto, ele não negocia o evangelho, ele não distorce o evangelho, ele não inventa moda em cima do púlpito. É de ficar envergonhado que a gente vê de alguns pastores, o que eles estão fazendo em cima do púlpito, em nome de querer comunicar, eu não sei o quê. Então o problema não é o evangelho, o problema são os que perecem, é o véu. O problema nunca é o evangelho. Então Paulo, ele não desfalece, ele entende, ele guarda a fé dele. Eu creio nesse evangelho, o poder para a salvação está no evangelho. Mas quando você está sofrendo e o leão de redor, tragando você com autopiedade, com dúvidas, será que compensa continuar pregando esse evangelho desse jeito? É tão impressionante, colegas, que as pessoas estão falando aí de modernizar as igrejas, esse movimento church, né, que é um movimento emergente, etc. Fundo preto, fundo roxo, e barril como púlpito, uns negócios estranhos, calça rasgada. Dá vontade de fazer uma vaquinha para comprar uma calça para o pastor. Esse movimento maluco, sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque a gente só pega as rabeiras. Leia Christianity Today. Minha mulher me mandou esse direct outro dia. Eu não li o artigo ainda, mas eu vi a chamada. Sabe o que os jovens americanos estão querendo? Os que não são de igreja, sabe o que eles estão querendo hoje? Olha, não buscamos igreja, mas quando buscarmos uma igreja, queremos uma igreja que tenha cara de igreja. Uau! E as igrejas não têm cara de igreja mais. Você não sabe se é um coffee shop, se é uma casa de chá, com a caneca lá em cima. Ai, que situação. Que situação. Você não sabe o que é. A gente nós somos tão pobres, inclusive esteticamente. E Paulo diz: a presa do leão não me engoliu. Eu não duvidei do evangelho. Eu não nutri autopiedade. Eu não blasfemei contra meu Jesus. E é isso que você tem que aprender a fazer, Timóteo. Você tem que se agarrar a essa presença. O Senhor me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno. Opa, tá vendo que o leão é mesmo o diabo? E como é que o diabo ataca você, meu pastor? Com esses sentimentos e tantos outros. Dúvidas. Estou sozinho, ninguém lembra de mim. Aí fica buscando, mendigando network. Pastor, mendigando network. É uma tristeza. Quando você pensar que você...
será que eu preciso do network? Eu vou te ensinar o grande network. Pega uma boa biografia e vai ler. Vai construir network com Spurgeon. Vai ler as histórias dele. Vai ler a biografia do John Owen, que a Pronobis tem. Vai ler. Conecte-se com esses homens. E crie sustância, como dizia minha avó. Crie, sabe, toma esse mingau de maizena, esse biotônico fontoura com sucupira. Você lembra disso? Toma esse negócio, lê a Bíblia, lê esses bons livros. Olha o que Paulo queria no fim da vida dele. Eu já pulei meu roteiro, não estou nem seguindo mais. Então eu estou juntando agora. Olha o que ele faz, Timóteo. E sabe como é que você pode manter essa presença de Deus? Cuida do seu corpo. Traz a capa. Esse pedido de Paulo sobre a capa, ele é interessante. Primeiro, você se lembra, Paulo lidou com muito dinheiro. Muito dinheiro passou pela mão de Paulo. As ofertas que as igrejas levantavam para ele levar para Jerusalém, e o homem era tão assim, confiável, que ele nunca manuseou isso sozinho. Sempre tinha homens ilibados ali com ele. Esse homem que mexeu com tanto dinheiro, você vai me dizer que no fim da vida dele ele só tinha uma capa? Você vai me dizer que ele não tinha pelo menos duas? Ele tinha uma capa. E outra coisa, isso revela primeiro essa simplicidade de Paulo. Mas revela em segundo lugar que mesmo ele que sabia que estava prestes a morrer, ele não se entregou dizendo, não vou nem vestir blusa de frio, o inverno está chegando, estou preso, vou morrer mesmo. Ele quer aquecer o corpo, ele quer ler a Bíblia dele, e ele quer os livros dele. Pastor, acredite nisso. Acredite em cuidar do seu corpo. Acredite nisso. A profissão do momento, para nós pastores, é nutricionista. De verdade. O corpo afeta a alma de tal maneira que, se você ler as histórias de John Calvino, de Jonathan Edwards, por exemplo, você vai descobrir o seguinte: eles cuidavam disso. Por exemplo, Calvino tinha seríssimas crises de enxaqueca. Ele cuidava da alimentação. Edwards, a mesma coisa. Aí, mas cuidar do corpo não simplesmente para andar com o abdômen trincado ali no Copacabana, no calçadão. Não é para isso. É para você ter uma mente alerta, para você conseguir ler a Bíblia e ler seus livros. Porque a presença do Senhor você vai sentir assim, cercado da tão grande nuvens de testemunhas. E as grandes testemunhas, eu te garanto, não estão no Instagram nem no YouTube. Estão nos livros do século 17, 18, na história da igreja. Vai ver como é que esses homens são. Alimenta, acredite que isso alimenta você. E vai ler isso, não para você pegar uma frase bonita e postar no Instagram e mostrar que você está lendo a história da igreja. Para com isso, larga de ser bobo. É para você nutrir a alma, ter lastro. Ler a Bíblia, o pergaminho. E aí Paulo diz: o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todo sempre. Amém. Essa é a ideia central. Do verso 9 ao 22. Versos 17 e 18 compõem a ideia central. A presença de Deus, que te anima, que te livra da boca do leão. Essa presença graciosa que vai levar você. É Ele que leva você. É Ele que sustenta a sua fé. Não é só a força de vontade, é Ele. E aí ele diz: a Deus a glória para todos sempre, amém. Aí você pensa, pronto, ele vai terminar a carta, mas ele ainda continua, mostrando para nós
que a vida está em pecado. Mas essa presença de Deus com ele está em contraste com o quê? Em primeiro lugar, com as dificuldades do relacionamento. Pastores precisam ser relacionais. Mas tem um detalhe: quanto mais perto a gente chega das pessoas, mais a gente é ferido e mais a gente fere. Então, por exemplo, 2 Timóteo 4,10: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Pensa. Colossenses 4,14: Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Demas andava na comitiva de Paulo. Demas estava com ele, ligado ali com Paulo e Lucas, mas o tempo passou e Demas abandonou ele. Isso fere ou não fere a gente? Alguém em quem você investe a vida, investe muito, de repente abandona você. Dá um pico aí de sei lá do que. A gente não sabe o que aconteceu com Demas. Pode ter sido uma mulher lá em Tessalônica. Eu gosto do que o Piper fala. Ele fala assim: Demas deve ter tentado atualizar, para usar uma palavra recente agora, né? Deve ter tentado atualizar Deus, a Bíblia e o ministério. E ele sabia, para aguentar viver no ministério, ele deve ter tentado ajustar o ministério. Mas como ele viu que ao lado de Paulo ele jamais conseguiria isso, ele some, vai embora. Porque é isso que acontece no ministério. Síndrome de Demas é o seguinte: ou você abandona a fé e o ministério porque você quer viver com seu espírito livre, ou você fica no ministério e destrói o evangelho, a ortodoxia, a fé cristã, que é o que muitos hoje estão fazendo. E tristemente, infelizmente, inclusive entre as nossas fileiras. Essa é a síndrome de Demas. Ou você abandona, vai para Tessalônica, porque você não quer mais nada com isso, porque esse evangelho, essa vida discipular, essa igreja, isso requer de você uma transformação radical de dentro para fora. Ou você abandona porque você não quer essa pressão, ou você fica e distorce. E isso é um grande problema. E isso faz a gente sofrer ou não faz? Sabe aquele seminarista em quem você investiu, aquele pastor seu auxiliar, aquele irmão promissor, seria um grande diácono, um grande presbítero, e ele abandona. Ele fica sozinho. Olha o verso 10. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, apenas Lucas está comigo. Houve um tempo em que Paulo estava cercado por uma equipe dos sonhos, agora restaram apenas ele e Lucas. Isso é triste, às vezes, quando você se vê só. Oposição hostil, ausência nos momentos mais difíceis. Verso 14. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito. A gente não sabe se ele era do círculo paulino ou se sempre foi um pagão que ficou de fora atacando Paulo. Mas isso acontece com a gente. E hoje muito mais fácil do que antes. Todo mundo tem acesso a YouTube e Instagram, faz um vídeo falando mal de você e vai provar que é mentira. Como? Porque o mesmo fuxico gospel que posta a coisa irresponsável, depois, quando tudo é desmentido, eles fazem de conta que não sabem de nada. Esse é o mundo que a gente vive. Os Alexandre Latueiro estão aí. Timóteo, cuidado com isso. Não deixa isso te machucar, não. Verso 15. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente ao que dissemos, se opõe ao evangelho. É isso que acontece. Ou você foge para Tessalônica, porque você não aguenta esse evangelho sobre você, ou você fica falando do evangelho, atualizando o evangelho, destruindo o evangelho.
E essa solidão ela é agravada porque, por vezes, você tem que enviar um obreiro para longe. O Fabinho acabou de fazer isso, enviou o Felipe Ribeiro para plantar essa igreja em Natal. É óbvio que isso traz para o Fábio e para todos os colegas mais próximos do Felipe, enquanto ele esteve aqui, isso traz um vácuo, uma ausência. E Paulo teve que fazer isso. Estratégias, amigos que vão. Erasto ficou em Corinto, verso 20. Crescente, Tito, enviados para outras regiões, verso 10. Então essa solidão vai se agravando. E é muito melhor o ministério quando você está num momento como nós estamos aqui, cheio de colegas falando numa conferência e tal. Isso aqui é uma delícia. E quando todo mundo tem que cada um ir para o seu canto. E de novo lá nós estamos sozinhos. Ou você e eu aprendemos a desfrutar da presença totalmente suficiente e absolutamente satisfatória de Cristo, ou a gente aprende, ou a gente vai morrer. Aí você pode ver as decepções que ele sofreu aí. Você pode ver as dores. João Marcos, traga Marcos com você, porque ele será útil no ministério, verso 11. O mesmo Marcos com quem ele teve uma rusga enorme, a ponto de ele e Barnabé, Paulo e Barnabé, se romperem, mas em algum momento houve reconciliação. Olha o que é o ministério. João Marcos havia abandonado Paulo e agora eles estão reatando. Só Lucas está comigo. A pergunta que eu faço é a seguinte, para mim isso também é impressionante. Ele diz que todos o abandonaram, mas no final da carta ele está citando o nome de alguns que estão mandando saudação. Será que esse povo abandonou num primeiro momento e agora reconciliou, ou eles não estavam perto de Paulo? Mas o que eu acho lindo é Paulo não colocar culpa na conta de ninguém. Porque Paulo entende o seguinte, colegas. Tem momentos que às vezes o colega ou a ovelha até vai querer cuidar e ajudar a gente, mas ela não vai conseguir. Paulo ficou sozinho. Às vezes a pessoa te deixar sozinho não significa que ela não te ame. É porque ela não consegue. Tem gente que nos ama e não sabe lidar com dores. E na hora que você gemer de dor, ela vai afastar de você. Talvez tenha sido isso com Paulo. Autopreservação dos demais, não sei. Mas o que é interessante é que Paulo aceita Cláudia, Lino, esse povo tudo de volta. E mais do que isso, Timóteo, ó quem está de volta, manda saudação, glória a Deus, reconcilia, não tem rancor, não tem biquinho. Ih, fulano me ignorou, não respondeu meu WhatsApp. Tão fácil para a gente fazer biquinho, não é meu povo. E Paulo é maduro. Então Paulo está ensinando a gente a não ser simplista. Ah, se não veio, se não me ajudou quando eu mais precisei, é porque não gosta de mim. Isso é ser simplista demais. Espera aí, por que não te ajudou? Por que não te ligou? Você está pensando na situação dele também? Ah, mas olha, a minha é muito pior. Tá bom, mas tem gente que não consegue lidar com a menor dor. Tem gente que é sensível à dor. Vai fazer pilates. Eu já fiz e faço de tempos em tempos. Às vezes você está lá no exercício, muita gente na sala, um exercício que você vê um fazer, ele se rasga no exercício e faz rindo, não sente dor. O outro, no mesmo exercício, não abre nem 10 graus de ângulo. Ai, tem gente que é sensível. E Paulo não é simplista. Ele fala o que aconteceu, todos me abandonaram. Não quero julgar a razão, mas o fato é esse, então vem logo, vem vocês. Mas ele também não é implacável, ele diz, eu não peço que Deus coloque isso na conta deles. É assim, colega. É assim que a gente age. E como é que Paulo se sustentou? Primeiro, apesar de todas as decepções que ele teve com gente, você notou que ele ainda quer gente perto dele?
Não seja do tipo, não quero gente, quero um pet. Queira um pet. Um pet faz bem para um pastor, muitas vezes. O meu me faz um bem danado. Uma vez eu estava lendo Calvino, estava o livro no chão, e estava um livro que eu tinha ganhado do Max Lucado, também no chão. Aí o Mac chegou, meu cachorro, cheirou, deitou a cabeça em cima do Calvino. Eu falei, esse é reformado. Esse é bom. Quando meu filho foi diagnosticado com Crohn, minha esposa sentada lá no gabinete da minha casa, na poltrona, com as mãos apoiadas assim, chorando, lágrimas caindo no chão. O Mac chegou, lambeu as lágrimas do chão, subiu com a patinha nela assim, pediu o colo. Toda vez que o Mac vê minha esposa triste, ele chega perto. Um cachorrinho pode te ajudar, mas não era um cachorrinho que ajudava Paulo. Apesar de todas as pancadas da vida, de homens em quem Paulo investiu, ele quer gente. Verso 9, por favor, Timóteo, venha assim que puder. Por favor. Paulo pedindo isso. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. E vai ler as cartas dele. Que delícia o que o pastor Judy Clay leu para nós em Colossenses sobre o desejo de Paulo de ter gente. Você precisa de mim, eu preciso de você, nós precisamos uns dos outros. E segundo, não deixe esfriar ou apagar a chama viva da comunhão com Cristo. Você tem que ser capaz de dizer, como Paulo, mas, verso 17, quando todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. E dizer isso sem rancor, sem angústia, sem ressentimento. Dizer assim, foi até bom que todos tivessem me abandonado, porque talvez se eu tivesse cercado de amigos, eu não teria provado tão docemente da presença de Jesus. A biografia de John Patton conta a história de que os canibais lá, todos lá embaixo, procurando ele no topo de uma árvore. E lá embaixo, o povo lá não sabia que ele estava lá em cima, querendo matá-lo. E ele passou a noite em cima dessa árvore. E ele diz que a comunhão com Cristo, meditando na frase, eis que estou convosco todos os dias. Ele falou, foi uma comunhão assim que ele poucas vezes provou. É disso que a gente precisa. E sabe por que muitas vezes Deus nos deixa sozinho no ministério? E a gente tem que aprender a lidar com a solidão também. Porque Ele quer que a gente aprenda a provar dele em doce comunhão, na solitude. Então, o equilíbrio. Gente que te leva para Cristo. E sozinho com Cristo, que te envia para gentes. Esse é o exercício. E por fim, você tem que fazer aquilo que eu já disse e não vou me deter. Você não pode desprezar o cuidado com a saúde física. Traga a capa. Eu quero cobrir meu corpo. Você não pode desprezar a saúde mental. Traga os livros. Você não pode desprezar a saúde do coração em Deus. Traga minha Bíblia anotada. Traga meus pergaminhos. Tem muitas notas ali que eu preciso revisitá-las. Para você ser capaz de, no final da vida, dizer, e eu encerro com isso, o que William Tyndale disse, tradutor da Bíblia para o inglês. Cerca de 1 ano antes dele ser estrangulado, porque ele foi estrangulado e foi queimado numa fogueira em 1536, pelo crime de traduzir a Bíblia para o inglês. William Tyndale estava preso em Bruxelas, teve que fugir das Ilhas Britânicas, e ele escreveu da cela dele palavras que ecoam o apóstolo Paulo. Olha que lindo, eu encerro com essas palavras. Imploro a vossa senhoria, que se eu permanecer aqui durante o inverno, peço
ao comissário a gentileza de me enviar dentre meus pertences um casaco mais quente, pois o que tenho é muito fino, um pedaço de pano para remendar as calças. William Tyndale. Mas acima de tudo, rogo e suplico que sua clemência interceda com urgência junto ao comissário, para que ele me permita ter a Bíblia hebraica, a gramática hebraica e o dicionário hebraico, para que eu possa passar o tempo estudando. É só disso que você precisa, pastor, para sustentar seu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, faça-nos provar da presença de Jesus ao nosso lado, presença que nos fortalece para que possamos anunciar o Evangelho em sua plenitude, a fim de que todos ouçam. Ó Senhor, continua nos livrando da boca do leão. Livra-nos, ó Pai, de todo ataque maligno. Ó Senhor, e complete essa obra. Leva-nos em segurança para o reino celestial. Ao Senhor a glória para todo sempre. Amém.